E hoje, no Dia Mundial da Diabetes, o Dr. Ricardo Komatsu e outros profissionais da área trazem uma palestra aqui na PM. Boa tarde, Dr. Ricardo. Essa palestra, na realidade, seria em forma de prevenção? Exatamente. As medidas de educação são absolutamente necessárias na conscientização sobre a diabetes. Por quê? Pelo menos metade dos diabéticos não sabe que é diabético, né? Na verdade não tem esse conhecimento. E mesmo os diabéticos que têm o diagnóstico, provavelmente metade deles não tem uma medida educativa eficaz. O grande chamamento deste ano, né, da campanha deste ano, de 2018, do Dia Mundial da Diabetes, é diabetes e a família. Então diabetes diz respeito a toda a família. Também as medidas educativas para a família atingem aproximadamente 25% dos familiares que têm diabetes. E hoje a prevenção seria tudo, então. A pessoa, se ela fizesse um simples exame, que seria tão simples, né, uma picadinha, ela já teria como se prevenir de tudo isso? Do diagnóstico, sim, mas a prevenção, que seria o mais importante, envolveria no diabético tipo 2, que é o maior contingente dos diabéticos que nós temos, o diabético adulto, né? Seria a mudança, né, do estilo de vida. Então, evitar o sedentarismo, evitar o sobrepeso, né? Ter uma dieta balanceada, praticar atividade física regular e programada, seriam algumas dessas medidas. E qual que é o profissional que a pessoa vai atrás para se prevenir, fazer essa parte, porque a mudança de hábito eu acho que é a mais difícil, né? Porque você está acostumado, você já vem naquele hábito familiar, de pai, vai passando de pai para filho. Com certeza. O que nós acreditamos é numa equipe multiprofissional, interdisciplinar, que envolva não somente médicos, né, mas envolvam nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, né, que podem ajudar muito na orientação do paciente diabético e da família. E agora nós vamos bater um papinho com o Dr. Sérgio Nechar Júnior, endocrinologista, que o foco da palestra aqui hoje é a diabetes no adulto, não é isso mesmo, Dr. Nechar? Isso, boa tarde, Ali. Primeiro agradecer a oportunidade pelo Lions, pelo convite feito. O diabetes é uma doença muito importante que nós deveríamos dar uma atenção muito maior, tá? A prevalência no paciente adulto é de 80% a 90%, tá? Então, diferente da criança que tem uma prevalência menor, 5% a 10%, no adulto essa prevalência é muito alta e está muito associado aos estilos de vida inadequado, como a obesidade, o sedentarismo, né, ligado ao ganho de peso. Então, hoje, dia 14 de novembro, nós comemoramos o Dia Internacional do Diabetes. Então, o Dr. Ricardo me convidou para fazer essa palestra e eu aceitei de prontidão pela importância do tema mundialmente. E a diabetes, ela é uma doença silenciosa? Exatamente, você falou tudo. O diabetes tipo 2, que a gente fala, o diabetes do adulto, ele não dá sintomas na maioria das vezes, tá? É muito difícil dar sintoma. A gente detecta por exames de sangue, que é a glicemia de jejum, aquele exame que a gente fica em jejum e colhe a glicose no dia seguinte. Então, a maioria dos diagnósticos é feito pelo exame de sangue, tá? E isso é muito importante alertar a população acima de 45 anos, deve ser feito o primeiro exame de glicemia de jejum para detectar precocemente o diabetes e aí a gente começa o tratamento precoce, visto que se ele não tratado, ele pode levar a algumas complicações. E assim, são complicações gravíssimas, né? Porque a diabetes ela pode afetar e paralisar até os rins. Perfeitamente. A gente tem complicações em pequenos vasos, que, como por exemplo a retina, então é a principal causa de cegueira no mundo adquirida, tá? Dá problema nos rins, como você mesmo falou. Então a segunda principal causa de hemodiálise, perdendo apenas para hipertensão, tá? E a principal causa de mortalidade no paciente diabético é a doença cardiovascular ainda. Então é o infarto agudo do miocárdio e o derrame, né? O AVC, conhecido como derrame pela população. Então, para que a pessoa possa se prevenir, esse exame a partir dos 40 anos de idade, 40 e poucos anos, ele periodicamente, assim, de quanto tem quanto tempo? Uma vez por ano, 6 meses? Como é bom ser feito essa... Então, o paciente que tem 45 anos já deve fazer o primeiro exame.
Se esse exame vir normal, ele pode ser repetido a cada 2 a 3 anos. Tá? Então ele pode ficar 2 a 3 anos até sem repetir. Claro que a gente, como endocrinologista, na prática, a gente tem feito pelo menos anual, tá? Porque é uma doença silenciosa, mas está muito relacionado com a obesidade. Então a gente sempre tem que estar alertando a população para manter um estilo de vida saudável, fazer a prática de exercícios físicos regularmente, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza é em torno de 150 minutos de atividade física por semana, associado a uma alimentação saudável. Então hoje já a gente pode perceber que em todas as áreas, né, da saúde é muito importante estar cada vez se falando mais sobre prevenção, sobre o estilo de vida da pessoa, a alimentação e o exercício físico. Eu acho que isso faz toda a diferença no caminhar, então, né? Isso, porque a medicina de antigamente, ela não visava muito a questão preventiva. Por isso que muitas pessoas acabavam infartando, tendo derrame, até por falta de conhecimento mesmo. Mas hoje a gente fazendo o controle dessas doenças que a gente fala de base, né? O controle de uma pressão arterial, de um diabetes, do colesterol, falar para o paciente evitar a utilização de bebidas alcoólicas ou se utilizar com muita moderação, evitar o tabagismo. Então isso você previne muitas doenças metabólicas, né? Não, além do câncer também, né? Então hoje a gente já atua muito mais na parte preventiva do que propriamente na curativa. Então hoje vocês estão nos assistindo, é mais uma doença que você consegue prevenir com a mudança de hábito. Eu acho que isso a gente vem batendo muito nessa tecla, falando muito sobre mudança de hábitos, sobre exercícios físicos. Isso realmente faz toda a diferença. E sempre procurar o médico e fazer os seus exames periodicamente, porque você consegue detectar isso no começo e tudo que você pega no início, você consegue um tratamento muito mais adequado, né, Dr. Nechar? Perfeito. É muito diferente você pegar uma doença no início, como exemplo, o pré-diabetes, quando a gente já tem uma glicose alterada, mas ainda não fecha um critério para diabetes. Então, abaixo de 126 miligramas por decilitro. Então, quando fica entre 100 a 125, a gente tem que fazer alguns testes, mas na maioria dos pacientes eles têm pré-diabetes. Então, aí já dá para entrar com um tratamento preventivo associado à alimentação, atividade física indicada para aquele paciente, para evitar que ele se torne um paciente diabético. E a doutora Camila, que é endocrinologista pediatra, vai falar um pouquinho para a gente dos hábitos, que se você começar com bons hábitos com seu filho desde pequenininho, a chance de tudo dar certo é bem maior com os hábitos alimentares, né? Isso, com certeza. Boa tarde. Primeiro gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje participando desse dia tão importante que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Diabetes, né? O diabetes em específico das crianças e dos adolescentes, o tipo mais comum, que seria o tipo 1, é aquele diabetes que depende sempre do uso da insulina, um pouquinho diferente do tipo 2, que é o diabetes do adulto, né? Mas é um diabetes que está relacionado a um quadro genético, uma predisposição genética, com algum componente imunológico, alguma destruição do sistema imune contra o próprio hospedeiro. No caso, o sistema imune acaba atacando as células do pâncreas, que é o órgão que produz insulina. Como não se produz mais insulina, acaba acontecendo e desenvolvendo diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, assim como o tipo 2, nesse caso, é muito importante ter uma alimentação adequada. Isso porque, com uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, sem excessos de açúcares, aí a gente consegue um melhor controle glicêmico, um melhor controle da doença, evitando assim as complicações a longo prazo, que são tão temidas, né? E doutora Camila, que nem quando a pessoa já está adulta, que nem o doutor Nechar estava nos dizendo, o ideal é começar com esses exames a partir dos 45 anos. Agora a mamãe, o papai que está nos assistindo, como que ela vai saber? Existe assim alguma coisa que ela desconfia, alguma alteração no hábito do filho, que ela consiga detectar que pode ser isso, para ela correr atrás de um exame? Como que é feito esse acompanhamento numa criança?
Isso é muito importante. Para a criança, não tem como um adulto, uma faixa etária a partir de 45 anos, inicia a investigação. Criança, a gente não tem isso por rotina, né? Então a gente tem que ficar muito de olho nos sinais e sintomas, isso que os pais têm que ficar atentos realmente. Quais seriam os sinais e sintomas que a gente se preocupa para acabar investigando? Então uma criança começa a emagrecer, ter muita fome, ter muita sede, começa a ter uma diurese muito abundante. Então a criança não fazia mais xixi na cama, de repente começa a fazer xixi na cama. Se de repente você começa a ver que no vaso sanitário, perto de onde a criança faz xixi, começa a vir formiga. Isso são coisas que chamam a nossa atenção, que tem que acender uma luzinha aí nos pais e procurar atendimento especializado. Dirce Mendes, hoje aqui é um dia muito importante na palestra sobre hoje, né, o Dia Mundial da Diabetes, com profissionais dando esclarecimento de prevenção e tudo mais. E a Unimed sempre presente nessas ações. Qual a importância disso para a Unimed? A Unimed, de uns anos para cá, ela vem trabalhando muito assim, preventivamente. Então, então todos os eventos que venham a calhar trabalhando preventivamente, então a gente tem participado para a conscientização das pessoas e trabalhar a doença antes que ela ocorra, né? Então, preventivamente, ou aqueles que têm a doença, tratar a doença, não, né? Senão vai agravando. Então, assim, a Unimed, essa preocupação de trabalhar com os beneficiários dessa forma, né? Tem trazendo esse trabalho, né? Para todos os beneficiários. E é muito importante, hoje eu acho que a campanha da Unimed tem sido muito bem aceita, porque a mudança de hábito, né? Você mudar pelo menos um hábito. Eu acho que você começando aos poucos fica mais fácil, né, Dirce? Esse é o slogan, né? Mudar um hábito. E é isso que a gente está fazendo, né? Então, com os programas que a gente tem lá na medicina preventiva, e que cada um, né? O grupo de obesidade, grupo de tabagismo, de diabetes, de hipertensão, de crescer saudável, né? E outras infinidades de grupos que a Unimed tem trabalhado nesse sentido. E a conscientização, que cada um mude uma coisa na sua vida, alguma coisa já é, né? Uma melhora, né? Então é isso que a gente tem buscado, tá bom? E falando em mudança de hábito, me veio à tona assim nitidamente. Hoje fazem 5 meses que eu abandonei o vício, o tabagismo. Eu acho que de todas as mudanças de hábito que eu tive nesse ano no programa Eu Me Cuido e Você, que foram vários, por sinal, eu acho que o que mais foi assim importante, que eu achei, porque eu achava impossível que disso acontecer, e foi possível depois de 30 anos fumando, 5 meses sem o vício, e assim a minha mudança de vida foi maravilhosa. Então todo mundo consegue, mudando um vício, mudando um hábito. Tem a força de vontade que faz toda a diferença essa mudança. Sabe por quê? Eu me cuido. E você? Edgar, da Medicina Preventiva da Unimed. Hoje a Unimed investe muito em medicina preventiva. E isso está trazendo resultados? Então, Alessandra, a medicina preventiva hoje é a alternativa que nós temos para um plano de saúde eficaz e um plano de saúde que contemple o melhor da saúde para todos os nossos beneficiários. Essa é uma tendência que já vem acontecendo há algum tempo e hoje virou mais do que uma atitude, uma necessidade para nós podermos olhar todos os aspectos das pessoas que estão envelhecendo, das pessoas que estão engordando, das pessoas que estão hipertensas. Então essa é a nossa proposta. A gente trabalha para oferecer saúde e não cuidar da doença. A gente previne para que não tenha que acontecer de ter que cuidar da doença no futuro. Isso eu acho que é o melhor que aconteceu na área da medicina realmente, porque foi o que o Dr. Nechar sempre diz também. Antes os médicos estavam aí para curar as doenças, hoje não, hoje nós estamos para prevenir. Nós temos já bastante bases, né, exames, muita coisa na medicina que as pessoas não precisam chegar ao ponto de estar numa doença grave, sofrendo demasiadamente, sendo que nós podemos prevenir tudo isso e todo mundo envelhecer com uma qualidade de vida.
Sim, com certeza. Eu acho que a gente precisa preservar a nossa saúde enquanto somos jovens ou enquanto temos tempo, para que a gente não venha sofrer no futuro com as dores e principalmente ter uma vida com pouca qualidade. Então, o nosso objetivo na medicina preventiva, nos diferentes programas que nós temos, ele consiste nisso, é fazer despertar uma consciência, mudar um hábito de vida, levar para as pessoas novas alternativas para que ela possa no futuro e até aí nesse transcorrer da vida ter uma vida com mais qualidade, com menos doença, enfim, é o nosso objetivo, é sempre prevenir para que não tenha que remediar. E isso é muito interessante quando a gente começa a observar as famílias mais antigas e comparar com as famílias mais novas. Porque essa mudança de hábito, ela já se tornou uma coisa que faz parte desde o nascimento da criança, os cuidados que os pais hoje têm com a alimentação. Eu faço várias coberturas que tem muitas crianças também, você vê que as crianças já mudaram o seu hábito. Antes você chegava numa festinha de aniversário, toda a criançada estava com refrigerante na mão. Hoje você vê crianças já pedindo suco. Sim, é uma mudança de cultura, né? A gente sabe que mudar um hábito não é fácil. À medida que a gente vai caminhando com hábitos errados, mudar esse hábito é muito difícil e às vezes exige muito esforço da parte da gente. A gente precisa se aplicar, não é fácil mudar um hábito para quem é adulto. Então, se a gente traz esse conceito, como a Unimed tem um dos programas, por exemplo, é crescer saudável. Você já vai embutindo esses pensamentos na cabeça dessa criança, da sociedade de um modo geral, que vem numa outra cultura, e aí a gente, através de um dos programas que nós temos de orientação para gestante, também já vai nesse conceito, porque antigamente você via, a criança era alimentada logo de bebê com farinha láctea, maisena, já vinha na fórmula da mamadeira, já vinha prescrito. Hoje não, hoje, numa mudança de cultura e através da informação, a gente mostra que a criança pode ser saudável, sem ter que ser gorda, ela precisa ter saúde. E antigamente era assim, a criança para se sentir saudável era aquela criança gordinha e rechonchuda. E que isso reflete para a vida futura dessa criança, né? Então a mudança de hábito é fundamental. E a Unimed sempre com novidades, agora com um grupo para gestantes que já se inicia, não é isso mesmo, Suelen? Isso mesmo, na segunda-feira, no dia 19/11, às 7h30, aqui na Casa do Médico, a gente vai iniciar mais uma turma do programa de orientação às gestantes. É um grupo onde a gente acolhe as gestantes e os papais para saberem mais informações a respeito da gestação, do nascimento, da amamentação e também dos cuidados com o bebê. E essa turma já está fechada, as inscrições já acabaram, mas atenção, você que acabou de saber que está grávida, que vai ser mamãe também, vem novas inscrições para o próximo ano, né, Luciene? Isso mesmo, a Unimed oferece 4 grupos de gestante ao ano, 4 grupos de orientação para gestantes, então fique atenta, o próximo, depois desse que está iniciando segunda, é em fevereiro. Então, mamãe, fique atenta, você não vai fazer parte desse, porque foi assim, abriu as inscrições e lotou rapidinho. Então não perca, porque no próximo ano tem novo curso para gestantes, acompanhamento em fevereiro. Fique atento para você não perder o prazo de inscrição. Gira comigo, porque eu me cuido. E você? Chegamos ao final de mais uma coluna social Gira Comigo na TV. Continue enviando as suas dicas, sugestões para minhas redes sociais ou pelo WhatsApp que está na tela. Tenham todos uma ótima semana. Nos vemos na próxima. Gira Comigo! And tonight I'm